Diagnóstico imunológico de HTLV1 e HTLV2. O HTLV é o vírus linfotrópico T humano. Sua classificação é a seguinte: ele é da família Retroviridae, subfamília Orthorretroviridae e gênero Delta retrovírus. Sua partícula viral é relativamente grande, perto de outras, ela tem um tamanho de 100 a 180 nanômetros. No genoma, ele tem duas moléculas de RNA de cadeia simples. Existem 4 genótipos, sendo que os 2 primeiros foram descobertos ainda nos anos 80, são o 1 e o 2, o 3 e o 4 foram descobertos somente em 2005. É importante lembrar, em relação a esse vírus, que no início, quando o HIV foi descoberto, se achava que ele era o tipo de HTLV3, mas a microscopia eletrônica, ou seja, a fotografia, né, do vírus, a imagem do vírus tentando entrar dentro do linfócito T, provou que o HIV não era um novo genótipo de HTLV. Por quê? Porque o formato da partícula viral era completamente diferente. Aqui a gente vê os subtipos de HTLV1 no mundo. E a gente percebe, então, que no Brasil nós temos preferencialmente esse subtipo em azul, que a gente fala que é o TC transcontinental. A gente tem um pouquinho do subgrupo japonês e nós também temos o subgrupo do oeste da África, tá? O HTLV apresenta em sua estrutura, então, vários antígenos importantes e nós vamos discuti-los agora. Então, ele apresenta uma P24, que é o antígeno do capsídeo viral. Ele também apresenta P19, que faz parte da matriz da partícula viral, GP21, que é uma proteína transmembrana, GP46, uma proteína de superfície. Além disso, ele tem na sua estrutura 2 fitas de RNA simples, como nós já discutimos, e a transcriptase reversa, que é a enzima que vai possibilitar que a partir deste RNA, dentro da célula hospedeira, então, ele produza uma molécula de DNA intermediária para depois fazer as cópias do RNA. A transmissão dos vírus dos HTLVs pode acontecer de forma sexual, vertical. Quando a gente pensa na vertical, a gente está pensando na transplacentária, na perinatal, então na hora do parto, mas a principal forma de transmissão vertical é a amamentação. O vírus é excretado em alta concentração no leite materno e é por isso que ele é facilmente transmitido. A gente também tem a transmissão parenteral quando a gente pensa em contato com sangue contaminado. Então, nós temos 2 tipos de HTLV, né? Os 2 principais, vamos discuti-los, que são os mais comuns. Nós temos os 4, né? Mas os 2 principais são o 1 e o 2. E a gente vai ver que tipo de doença que eles causam, porque apesar de ser o mesmo tipo viral, eles têm como célula-alvo células diferentes. Então, esses 2 que são os mais frequentes, eles têm um mecanismo de doença diferente devido a essa célula-alvo. O HTLV1 é um vírus que infecta preferencialmente o linfócito TCD4. Em relação à epidemiologia, nós sabemos que ele é endêmico no Japão. Mais ou menos 30% da população é portadora de HTLV1. No Caribe, na Jamaica, é um país que se sabe que pelo menos 5% da população apresenta HTLV1. E no Brasil, o que se sabe que é mais comum nos estados do Sudeste e na Bahia. Quais são as manifestações clínicas, então, relacionadas ao HTLV1? A gente fala em leucemia ou linfoma de célula T do adulto, certo? É uma neoplasia, então, neste caso, neste paciente, esse vírus vai causar uma alteração nos linfócitos, uma neoplasia, e ela tem uma prevalência subestimada. Por quê? Porque como ela é, no começo, extremamente silenciosa, as pessoas geralmente não fazem diagnóstico.
No Brasil, a gente vê que, em média, as pessoas são diagnosticadas aos 40 anos. E existem duas formas clínicas mais importantes. A aguda ou linfomatosa, nesse caso, a gente tem 85% dos pacientes com uma sobrevida inferior a 12 meses. Então, nesse caso, né, nessa forma aguda ou linfomatosa, o que acontece? 85% dos pacientes têm essa forma e eles apresentam uma taxa de sobrevivência menor que 12 meses. Por quê? Devido ao tipo de leucemia que o vírus causa, destruindo as células T. Existe também uma forma clínica que a gente chama de crônica ou smoldering. Nesse caso, o que acontece? 15% das pessoas vão ter essa forma, que é uma forma mais leve, certo? Que o paciente não vai ter tanta alteração nas células e, consequentemente, ele tem uma doença mais tranquila de se lidar. A sintomatologia que a gente vai ver é a astenia, dor abdominal, tosse, artropatia, ascite, diarreia e episódios de infecções repetidas. Por que esse paciente vai ter essas infecções constantemente? Porque ele vai ter destruição dos linfócitos TCD4, consequentemente ele não vai ter amplificação da resposta imunológica, principalmente a ativação de fagócitos, devido à produção das citocinas e dos fatores secretados pelos linfócitos TCD4. E isso faz, então, com que haja maior possibilidade de infecções repetidas. Aqui a gente vê, tá? A célula característica desse tipo de leucemia causada pelo HTLV1, que são os linfócitos em flor. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que essas células, elas têm um núcleo muito estranho, ele é meio lobulado, fica parecendo uma margarida ou uma violeta, certo? Essa é a principal característica que nós podemos encontrar nos pacientes que têm HTLV1, na parte do hemograma. E aí, para fazer o diagnóstico, né, laboratorial, o que a gente vai perceber? Existe um checklist que é seguido para verificar se é realmente HTLV1 que o paciente tem, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos perceber, então, inicialmente, se ele tem hipercalcemia. O que é hipercalcemia? Aumento da concentração de cálcio, certo? Sanguíneo, plasmático. Por que isso acontece? Porque esse paciente tem reabsorção óssea, tá? Lesões na pele e fase leucêmica. Então, se eu vejo alteração nesse paciente relativa, então, à modificação das células sanguíneas. Qual o critério laboratorial que a gente vai usar? A gente vai verificar a presença de leucemia ou linfoma de célula T. Como que eu posso fazer isso? Através de citometria de fluxo, como a gente estudou. É uma técnica em que a gente consegue identificar os marcadores de membrana presentes nas células. E assim eu consigo descobrir, né, discernir, diferenciar essas células. E eu consigo descobrir, então, o que o meu paciente está apresentando. Além disso, a gente pensa, né, na presença de anticorpos anti-HTLV1. Esses anticorpos podem ser determinados simplesmente através de um teste de ELISA. Outro ponto que é utilizado para a verificação do critério laboratorial é tomografia computadorizada, que vai demonstrar o quê? Alterações, principalmente nos ossos desse paciente. E a gente vê que o quarto ponto que é estudado é a presença de células tumorais positivas para HTLV1. E aí, a gente vai usar esses pontos, né, que foram dados nesse checklist, para quê? Para classificar a doença. Então, se tiver 7 ou mais pontos, é a doença clássica, 5 ou 6 provável, 3 ou 4 possível, inconsistente menor que 3. Então, se eu fizer a somatória e esse paciente tiver menos que 3 pontos, é porque ele não tem uma infecção causada por HTLV1. Além da leucemia e do linfoma das células T do adulto, o HTLV1 também é relacionado à paraparesia espástica tropical. Essa é uma mielopatia
em que os pacientes com infecção crônica vão acabar apresentando. Aproximadamente 2 a 3% desses infectados. É uma doença de evolução bem lenta, progressiva e incapacitante. Por que isso acontece, né? Porque a gente vai ter, então, 60% dos pacientes, principalmente do gênero feminino, vão desenvolver fraqueza nos membros inferiores com marcha espástica anormal. O que é isso, né? Esse paciente vai começar a ter problemas de movimento. Ele começa a cair, a tropeçar. Isso começa a ficar cada vez mais frequente. Além disso, essa paciente também vai apresentar incontinência ou retenção urinária. Por que isso vai acontecer? Porque você pode ter esses músculos da bexiga sendo acometidos e isso vai fazer com que a paciente tenha problemas com a micção. O que vai causar isso? Alta concentração de anticorpos, alta carga viral, que a gente vê que é muito mais frequente e realmente, efetivamente, no gênero feminino. Em relação ao HTLV2, o que nós sabemos? A célula-alvo é o linfócito TCD8, tá? A gente vê que na América Latina ele é mais comum nas populações indígenas. Na Europa e nos Estados Unidos, ele é muito encontrado em usuários de drogas injetáveis. Então, esses usuários de drogas, eles costumam apresentar nos Estados Unidos e na Europa esse tipo de infecção. E aí, o que vai acontecer? Esse vírus, geralmente, ele vai causar mielopatias crônicas semelhantes à paraparesia espástica. Então, esse paciente vai começar a apresentar alterações musculares com fraqueza e dificuldade de controle de movimento. Vamos agora, então, falar do diagnóstico laboratorial do HTLV. Então, para fazer o diagnóstico, no caso do HTLV, nós usamos preferencialmente a detecção de anticorpos específicos no soro. E aí a gente vê que nós podemos fazer na triagem, ou seja, no banco de sangue, testes de ELISA para a detecção desses anticorpos específicos. E esses testes de ELISA apresentam várias gerações diferentes, assim como acontece no HIV. Então, o teste de primeira geração utilizava antígeno dilisado viral, então era feita uma cultura de célula a partir disso aí. Então, você fazia a utilização desses antígenos extraídos a partir dessa cultura. Esse tipo de antígeno acaba gerando muita reação cruzada, como nós já sabemos. Na segunda geração, nós já temos um antígeno recombinante, certo? O que melhora a especificidade dessa técnica, certo? E aí, na terceira geração, a gente tem uma técnica sanduíche em que a gente vai, então, usar tanto antígeno quanto um conjugado recombinante para melhorar ainda mais, aumentar a especificidade nessa triagem, certo? Então, no nosso banco de sangue, nós fazemos o quê? Nós fazemos pesquisa de anticorpos anti-HTLV1/2, certo? No soro. Por que nós não fazemos os outros? Porque eles são menos frequentes, certo? Para fazer o diagnóstico, nós temos que fazer um Western blot, certo? Um Western blot tem maior sensibilidade, maior especificidade. A gente vai usar antígeno dilisado viral de HTLV1 junto com proteínas recombinantes de HTLV1/2. Quais proteínas recombinantes? GP46 do envelope, tá? E GD21 de transmembrana. Então, aqui a gente vê, ó, como a gente começou a fazer, né, no começo, como é feito hoje em dia o nosso blot, que é usado, então, na confirmação sorológica. A gente vê, ó, como a gente fazia anteriormente, ó, blot em 91, controle negativo, certo? Hoje em dia a gente tem no controle negativo, tem que aparecer uma tirinha. Hoje em dia, ó, a gente faz, então, utiliza algumas proteínas específicas
para conseguir fazer a diferenciação. Então, aqui é HTLV2, HTLV1, tá? Se a gente olhar, ó, HTLV1 e 2, os dois apresentam P53, P24 e GD21, tá? Tudo bem? Aí o critério de positividade, vamos entender, né? Para HTLV1, reatividade, genes GAG, então P19 com ou sem P24. Então aqui, ó, nós vemos a P19 aparecendo, ó, tá? Se a P24 está presente ou não, ó, tanto faz. E também tem que ter reatividade para antígenos do envelope. A gente pensa nessa GD21. Olha aqui, ó. Certo? E também essa RPG 46.2, que está aqui. Aqui seriam esses dois. Tudo bem? Para HTLV2, agora, vou trocar a cor para não ficar confuso. A gente vai pensar em proteína P24 com ou sem 29. Vejam, não é idêntico, é parecido, certo? E aí, de novo, essas duas são repetidas. A GD21 com a RPG 46.2, tá? E quando é HTLV não tipado, ou seja, não me interessa qual é HTLV, tô pegando os dois ao mesmo tempo. Eu vou o quê? Ver o quê? P24 e P19 com envelope GD21. Se der qualquer outro padrão de reatividade que não seja esses que eu acabei de falar para vocês aqui em cima, a gente vai dizer, então, que este paciente tem um resultado, apresenta um resultado indeterminado. Aqui a gente vê, ó, negativo. Por que é negativo, né? Porque ele só apresenta, olhem aqui, a GP46, não aparece o resto. Esse aqui, ó, é HTLV1. Por quê? Porque ele tem a RGP46, aqui, ó, a 2 aparece aqui embaixo. Ele apresenta, é o HTLV1, né? Aqui, tá meio tortinho, né? Mas a GP19 e a P19 e a GD21, certo? Aqui, ó, a GD21 também, só que ele tem aqui mais para cima um pouquinho, a P24. Tá bem torto isso aqui, né? Mas tudo bem. E aí a gente vê que esse padrão é indeterminado aqui no final, por quê? Porque não apresenta todas as bandas que são necessárias. E aí existe também uma possibilidade de nós realizarmos diagnóstico de imunoensaio em linha, tá? Na verdade, é um tipo de imunocromatografia, que a gente pode chamar de LIA. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho peptídeos sintéticos e proteínas recombinantes inseridas numa tira de nylon, e aí eu vou ver se vai aparecer ou não a banda relativa, então, à presença de anticorpos nesse paciente. Tudo bem? Então, a gente vê, ó, aqui seria o cutoff. O que é o cutoff? Vocês lembram? Cutoff é o valor mínimo, né? Para o qual, a partir dali, eu vou considerar que a minha amostra é reagente, certo? Então, o que acontece, ó? Eu vou cortar assim. Se não tiver tudo, a gente vai falar que é cutoff e ele não é positivo porque está longe do cutoff, certo? Então, vê aqui, ó, esses aqui são negativos. Por quê? Porque a intensidade da cor que eles apresentam não é a mesma. Vocês estão vendo aqui, ó, bem clarinho, aqui tá próximo, certo? Então, é isso que a gente vai usar. Neste caso, a intensidade da cor é importante para a gente saber se houve ou não reatividade. Não apenas o aparecimento das linhas, tá?
E a gente percebe aqui o seguinte, ó. Essas três são o quê, ó? São as linhas controle. Tudo bem? A gente vai ver depois linhas de confirmação e linhas de discriminação. Então, o que acontece? Nessa mesma tirinha, eu consigo saber se tem HTLV1, 2 ou os dois. E eu consigo também saber se isso está relacionado a uma intensidade, devido à cor que aparece. Além de fazer a detecção de anticorpos, nós também podemos fazer a detecção de antígenos específicos no sangue total, por testes moleculares ou NAT. E aí, especificamente, a gente pode usar o qPCR ou NPCR, tá? A gente vê aqui, ó, o que acontece com uns pacientes. A gente vê aqui, ó, o HTLV1 e aqui, ó, pacientes que são reagentes para HTLV2, tá? Então, a gente percebe, então, que se der tudo certo, a gente consegue fazer, então, a identificação desse paciente. Lembrando que eu vou fazer o quê? Eu vou usar, então, um primer para fazer a identificação da sequência genética que eu estou procurando, que é específica do vírus. Depois disso, eu vou fazer a amplificação dessa sequência. Aí eu vou fazer um gel de eletroforese. E o gel, na verdade, é realizado para que nós possamos perceber se essa sequência aparece, demonstrando que o vírus está lá. Tudo bem? A gente vê aqui, ó, mais um tipo de Western blot, mostrando, então, os pacientes, ó, GD21, só aparece aqui embaixo, tá vendo? Nesses três aqui. A gente tem que olhar para ela e verificar para quem é positivo ou negativo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar todos esses e vocês vão me responder na nossa aula no Zoom o seguinte. Quem é desses números que estão aqui de 1 a 13, tá? O 1, vocês vão deixar falar que o 1 a gente chama de peso molecular, seria o nosso padrão. Os outros, né, de 2 a 13, eu quero saber quem é negativo e quem é reagente para HTLV1 e HTLV2, ok? Vocês vão me responder, então, na nossa aula remota pelo Zoom essa pergunta. E aí, como é que eu faço, então? Qual é o fluxograma para diagnosticar esse paciente? Eu pego uma amostra de sangue, certo? Com essa amostra de sangue, eu separo o plasma. Separei o plasma, faço um teste de segunda e o teste de terceira geração. Se os dois derem negativos, resultado negativo. Se derem discordantes, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a extração de DNA. Se derem por reagentes os dois, eu vou dizer que esse paciente efetivamente tem HTLV, certo? Aí, para que eu vou pegar essa amostra de sangue total, né? Para poder separar os leucócitos do sangue periférico. Daí, eu faço no leucócito a extração de DNA. Aí, vou fazer o qPCR. Se o resultado der positivo, é porque realmente tem o vírus. Se der negativo, eu faço Western blot. Indeterminado, tem que fazer uma segunda amostra depois de 90 dias. Por que tanto tempo? Porque a produção de anticorpos é lenta, certo? Resultado negativo, eu digo que era negativo mesmo. Tudo bem? E resultado positivo, eu falo que era positivo mesmo. Daí você pode pensar assim, não, mas não pode ser, porque aqui em cima o primeiro deu reagente. Eu tenho que lembrar que os ELISAs que eu faço são sempre técnicas de alta sensibilidade, então eles podem gerar resultado falso positivo. Tratamento, né? Infelizmente não existe até o momento tratamento específico para HTLV, também por ele não contaminar muitas pessoas, então não existem tantas pesquisas como existe para o HIV. A gente vê que é possível fazer o tratamento com AZT e interferon, e pode ser eficaz em alguns casos, não de todos os pacientes. Para fazer a profilaxia,
notificação compulsória desde 1993, uso de preservativo, triagem de banco de sangue, difícil de fazer controle de transmissão materno-infantil, então tem que tomar cuidado com triagem pré-natal, lembrando que mulher portadora de HTLV não pode amamentar, porque a amamentação é a principal forma de transmissão vertical, certo? E também importante que não existe vacina até o momento contra HTLV. E assim acabamos o nosso HTLV.